Olá, queridos alunos, como vão? Tudo bem? Hoje, então, a gente vai começar mais um tópico abordado dentro da disciplina de materiais odontológicos, onde eu vou apresentar para vocês a resina acrílica, vou falar um pouco da categoria onde eles estão incluídos, vou explicar para vocês também como ocorre essa reação desse material, a gente vai ver as vantagens e desvantagens, também vamos ver como é que vai ser feita a manipulação desse material e as etapas que essa resina acrílica ela vai se apresentar para a gente, tá? Então, as resinas acrílicas, elas são materiais que estão dentro da categoria dos materiais denominados de polímeros odontológicos. Então, para a gente começar essa aula, eu vou explicar rapidamente para vocês o que são os polímeros. Então, os polímeros, se a gente for pegar a palavra polímero e dividi-la, a gente vai ver que poli significa o quê? Significa muito. E se a gente pegar o meros, que vem da palavra grego, significa parte. Então, polímeros, na sua definição de palavra, significa muitas partes. Então, trazendo para resina acrílica, para os polímeros odontológicos, o que a gente vai entender? Que trata-se de macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, que são os monômeros. Então, são várias cadeias de várias estruturas pequenas, que são os monômeros, que vão se unir formando uma macromolécula. Essa macromolécula é chamada de polímero. Então, são compostos químicos de elevada massa molecular resultantes de uma reação química de polimerização. Então, para que a gente tenha a formação dessas macromoléculas chamadas de polímeros, eu vou precisar de compostos químicos, que são os monômeros, que vão ter uma reação química de polimerização, e ao final dessa reação química de polimerização, a gente vai ter os polímeros. Então, para que tudo isso aconteça, eu preciso dessas estruturas menores que, ao se correlacionarem e terem uma reação, eu vou ter a formação de um polímero, que é uma macromolécula. Isso é só rapidamente para a gente entender onde as resinas acrílicas elas estão categorizadas dentro dos materiais odontológicos, tá? Então, vamos lá para o título mesmo da nossa aula, que é resina acrílica. Então, a resina acrílica são polímeros, né, como eu já falei, à base de metilmetacrilato. Então, vamos lá. Quando vocês começarem a ter contato com esse material, a gente vai encontrar o líquido, que é esse transparente, a gente consegue ver dentro de isso aqui é um pote Dappen, e dentro desse pote Dappen tem o líquido, tá? Esse outro pote Dappen vai ter o pó. Então, a forma como ele se apresenta é dessa seguinte forma, com o líquido e o pó, em potes separados. Então, vamos ver o que está presente, qual a composição de cada um. Então, dentro do pó, que se encontra o iniciador, que é o responsável por começar o processo de polimerização. Então, dentro do pó, a gente vai ter o quê? O peróxido de benzoíla, que é chamado de iniciador. Ele que vai fazer todo o processo de polimerização desse pó com o líquido. Dentro também do pó, a gente vai ter o polimetacrilato de metila, que é conhecido como PMMA, tá? Que é o pó, basicamente. E a gente também ainda pode ter alguns pigmentos acrescentados nesse pó, para que a gente tenha resina acrílica de diversas cores. Então, é importante, por exemplo, que a gente tenha cores similares aos dentes, para que a gente possa, por exemplo, utilizar essa resina acrílica em boca e que ela fique similar à estrutura dental. Essa cor vai ser dada através dos pigmentos presentes dentro do polímero. Como também a gente pode ter polímero transparente, que ele vai apresentar uma cor mais para o branco, tá? E também a gente vai ter o monômero, que é o líquido, que vai ser basicamente metacrilato de metila, que esse metacrilato de metila é o próprio monômero. A gente vai ter a hidroquinona, que é o inibidor. Qual vai ser a função desse inibidor?
ele vai prevenir a polimerização indesejável desse material, por exemplo, durante o seu armazenamento. Então, se a gente tem só aquele líquido sem o inibidor ali, pode ser que a reação comece a acontecer e aí a gente perca esse líquido, tá? Então, a hidroquinona ela vai ser o inibidor e ela também vai retardar o processo de polimerização, aumentando o tempo de trabalho que a gente vai ter quando o pó e o líquido forem misturados, tá? E ainda a gente também tem uma pequena parcela de metacrilato de glicol que vai auxiliar nessa reação de polimerização quando unido ao pó. Então, basicamente, a gente tem essa composição, tem materiais, outras resinas acrílicas que podem ter outros componentes associados, mas a sua praticamente 100% da composição é composto por esse tipo de material, tá? Por esses tópicos apresentados para vocês. Então, aqui são algumas formas apresentadas que a gente vai encontrar para comprar esse material. Então, tem diversas marcas comerciais e eles normalmente vêm em potes separados, claro, né? Porque é uma resina acrílica autopolimerizável, então ela só vai começar a reação quando o pó entrar em contato com o líquido. A gente não precisa de nenhum material a mais para que aconteça essa reação. Como, por exemplo, vou dar uma diferença. A resina composta, aquela que é a resina que a gente vai colocar direto no dente para fazer uma restauração. Para que aquela resina fique rígida, que ela polimerize, normalmente eu preciso de algo fora do material para que aquilo fique reagido. Então, eu preciso, por exemplo, de um fotopolimerizador, que é aquela luz azulzinha que a gente vai incidir sobre o dente para que tenha a reação de polimerização. Já esse tipo de resina acrílica, isso não acontece. Essa resina acrílica que a gente vai estudar dentro de materiais odontológicos, ela é autopolimerizável, quimicamente polimerizável. Então, só o contato do pó com o líquido já faz que aconteça essa reação. Eu não preciso de nenhum agente externo para que essa reação aconteça. Então, o que a gente vai encontrar quando a gente for comprar esse material é que, normalmente, os fabricantes eles vão chamar o pó de polímero e o líquido de monômero. Então, o polímero mais o monômero, quando eu faço essa união, o que eu vou ter? Eu vou ter uma massa plástica capaz de ser utilizada para aquela função. Então, quando eu tenho só o pó e só o líquido separado, eu ainda não consigo ter função desse material. Quais são as indicações, então, das resinas acrílicas? A gente pode fazer a confecção da base de próteses parciais e totais. A gente pode utilizar para placas estabilizadoras ou as antigas placas miorrelaxantes para aquelas pessoas que têm bruxismo, fazem apertamento dental. Para a realização de moldeiras individuais, que já foi citado lá com vocês na aula de moldagem, né? Padrões de fundição, quando a gente vai utilizar materiais para fazer ou os metais ou fazer cerâmica, a gente pode utilizar a resina acrílica. Próteses provisórias imediatas, coroas provisórias, os dentes artificiais quando a gente compra para a realização de provisório, normalmente eles são feitos de resina acrílica. Quando a gente precisa fazer reparo de próteses totais, a gente também pode fazer com a resina acrílica. E acrilização de aparelhos ortodônticos, que também utilizamos esse tipo de material. Então, aqui são alguns exemplos. Isso é uma prótese parcial removível, onde essa área aqui ela é toda feita de resina acrílica. A gente tem aqui também próteses parciais removíveis, também feitas de resina acrílica. Uma prótese total de resina acrílica. Uma placa estabilizadora ou miorrelaxante para auxiliar pacientes com bruxismo ou apertamento dental. A escala de cor, quando a gente vai selecionar cor de um dente, normalmente ela é feita também com resina acrílica. E esses dentinhos que eu falei, que são os dentes para
realização de provisório, normalmente ela também é feita de resina acrílica. E os aparelhos ortodônticos, que essa área aqui é onde a gente usa a resina acrílica. Então, a gente vê que tem resina acrílica transparente, amarela, azul, vermelha. Aqui é acrescentado pigmentos ou corantes para que a gente tenha essa tonalidade de cor. Então, aqui é um exemplo, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo de como a gente pode utilizar a resina acrílica, por exemplo, numa situação onde eu tenha que fazer uma restauração indireta. O que é uma restauração indireta? Uma restauração que vai ser feita fora da boca do paciente e eu não posso deixar esse paciente com essa cavidade aberta. Para que ele não fique com essa cavidade aberta, eu faço o quê? Eu faço um provisório. Então, aqui a gente consegue ver que é um dente, é um manequim, tá? Isso aqui não é a boca de um paciente, é só para exemplificar para vocês, onde eu vejo uma restauração infiltrada, com mancha, desgaste. E aí, antes de iniciar o procedimento de preparo dental para receber essa restauração indireta, a gente pode fazer uma moldagem para que eu tenha uma cópia daquela área que vai ser trabalhada. Depois disso, a gente remove toda aquela restauração infiltrada e faz um preparo para uma restauração indireta. Depois desse preparo, eu vou confeccionar um provisório. Então, através de uma resina acrílica quimicamente ativada ou autopolimerizável, a gente vai fazer a confecção de um provisório. Então, nessa situação, a gente faz a técnica pelo pincel, a técnica de nylon, que é onde a gente vai sempre associar o líquido ao pó e leva até essa guia de silicone. Então, a gente vai acrescentando, a gente faz o volume total do dente, espera perder o brilho e insere lá naquela situação clínica onde já estava preparado. Então, isso aqui seria o provisório, onde depois que eu tiro esse provisório, eu ainda posso fazer o acabamento, o polimento desse provisório, para que fique bem adaptado à estrutura dental. E o paciente possa ficar com esse dente vedado através do provisório, enquanto no laboratório vai ser feita a restauração definitiva. Então, a resina acrílica ela pode ser utilizada tanto para dentes posteriores nessa situação, como para dentes anteriores. Isso aqui é um dente anterior que também sofreu um preparo, precisou de um preparo. A gente fez um provisório, fez todas as etapas de acabamento e polimento, e aí a gente tem um provisório para que o paciente não fique sem nenhum dente durante a etapa laboratorial, tá? Então, essa é a ideia para que vocês entendam um pouco onde eu posso utilizar uma resina acrílica. Então, vamos pensar aqui. Para que esse material ele apresente esse aspecto final que a gente viu desses exemplos que eu mostrei, primeiro ele vai passar por um processo que se chama reação de polimerização. Então, no momento que o líquido entra em contato com o pó, vai iniciar esse processo. Para que a gente tenha o quê? Uma massa com propriedades adequadas e desejadas desse produto. Lembra que eu falei lá no início? O líquido e o pó separados, eles não têm essa propriedade e a gente não consegue utilizar, por exemplo, como um provisório. A partir do momento que eu faço a junção do líquido com o pó, eu tenho uma reação de polimerização e aí eu vou ter essa massa plástica que vai ter as características desejáveis para o produto final, que no caso pode ser um provisório, pode ser um aparelho ortodôntico, independe da situação. Sempre a gente, quando faz a união do líquido e do pó, a gente vai ter essa massa que vai poder ser utilizada em diversas situações. Então, essa reação de polimerização é o quê? São as unidades estruturais menores, que são o que eu falei lá no início, os monômeros, que unidas, quando elas se juntam, elas vão formar uma macromolécula, que são longas cadeias compostas por unidades repetidas. Quais são as unidades repetidas? As unidades estruturais menores. Então, os monômeros, quando eles se ligam várias vezes, a gente tem a formação
de uma macromolécula, tá? Então, a polimerização é o quê? É o processo pelo qual essas unidades monoméricas são unidas, uma de cada vez, para formar uma macromolécula linear, tá? Então, a gente vai ter reações de polimerização que podem ser por adição ou por condensação. A da resina acrílica, que é a que a gente vai trabalhar dentro da odontologia para essas indicações que eu dei, o processo de polimerização é por adição. Então, aqui, a reação de polimerização por adição é a que acontece para as resinas acrílicas. Então, ela vai ter 4 etapas. A etapa da indução, propagação, depois a gente vai ter a transferência de cadeias e depois a terminação. Então, a indução é quando um centro ativo é capaz de propagar esse aumento dessa cadeia. Então, por exemplo, eu tenho lá no início, eu falei para vocês que o pó ele tem a presença de um ativador ou um iniciador, que é o peróxido de benzoíla. Esse peróxido de benzoíla ele vai se unir a uma unidade monomérica e vai fazer com que tenha uma indução, vai iniciar a reação. A partir do momento que eu iniciei essa reação, eu induzi, eu preciso que ela aumente de tamanho. Então, eu preciso que ela se propague. Então, vários sítios vão ficando ativos e isso vai fazendo com que eu aumente essa molécula. Ele vai se propagando. A partir do momento que ele se propaga, ele vai se transferindo de cadeia até que chega no momento que tem a terminação, quando 2 elétrons que estavam sempre se ligando para propagar essa reação de polimerização, eles se unem. Nisso que eles se unem, eles fecham esse ciclo. Então, a gente termina a reação de polimerização. Então, eu inicio por uma ativação que veio lá do peróxido de benzoíla, que vai induzir a reação de polimerização. Induzindo, ele se propaga. Vai se propagando e vai transferindo de cadeia. A partir do momento que esses elétrons chegam no momento que eles se encontram, tem a finalização ou terminação da reação, tá? Isso é muito mais complexo se a gente levar a nível molecular, a nível químico. Então, é só para vocês entenderem como é que funciona. Não precisa decorar todas essas situações, a gente só precisa saber quais são as etapas que a reação de polimerização por adição acontece. Então, são 4: indução, propagação, transferência de cadeia e terminação. Então, vamos saber agora quais são os requisitos para que a gente tenha uma resina odontológica, tá? Então, a gente vai ter os requisitos associados aos requisitos biológicos, então são características que essa resina, esse material precisa ter para não comprometer nenhum tecido dental e ser irritante ao paciente, né? Então, características biológicas, elas devem ser insípida, então ela não pode ter gosto, inodora, sem cheiro, atóxica, então ela não pode gerar nenhum tipo de toxicidade ao paciente e ao dentista, a pessoa que tenha contato com esse material, então não importa se é só o paciente ou o dentista, esse material em si, qualquer pessoa que trabalhe com ele, ele não pode gerar toxicidade. E principalmente, não ser irritante aos tecidos orais. A gente sabe que a resina acrílica, quando a gente for trabalhar com ela na prática, a gente vai ver que ela tem um cheiro um pouco forte, então ela acaba falhando um pouco nesse requisito biológico, e por ela apresentar uma reação exotérmica, eu vou falar mais para frente nas etapas dessa resina, significa o quê? Que ela aumenta de temperatura, ela pode ser um pouco irritante sim aos tecidos orais. Não que comprometa algum tecido, mas a gente vai ter que, na hora de utilizar, ter um pouco de cuidado no momento que começar essa reação exotérmica, tá? Os requisitos estéticos. Ela tem que ser translúcida quando a gente for trabalhar com ela. Também ser passível de pigmentação, então quando a gente coloca o pigmento para que ela fique semelhante à estrutura dental ou para que ao produto final que eu estou almejando, né?
ter uma estabilidade de cor para que não venha modificar a cor ao longo do tempo, tá? E um requisito para manipulação é que quando eu manipule, eu faço a mistura entre o pó e o líquido, não tenha formação de pó e gases, seja de fácil manuseio. A gente sabe que quando a gente for trabalhar com esse material, a gente vai ver que ele é de fácil manuseio, fácil polimento e passível de reparo. Então, a gente consegue ter todas essas características na resina acrílica. Então, a resina acrílica, ela vai acontecer, né, através da interação do polímero pó com o líquido, né? Então, vamos lá. A proporção que eu tenho que ter para esse material é 3:1. O que significa 3:1? É em relação a volume. Então, quando a gente comprar esse material, a gente vai ver que vai vir um medidor, tá? Mais para frente vai ter um vídeo de demonstração. Então, a gente vai ver exatamente onde a gente vai colocar 3 porções para uma porção. Então, eu vou mostrar isso mais para frente. Todo material de resina acrílica, ele vai apresentar uma contração volumétrica. Ele vai diminuir, ele vai contrair em torno de 7%. Então, isso é muito importante, porque se a gente não controlar essa contração, o que pode acontecer? Por exemplo, aquele provisório que eu mostrei para vocês. Se a gente faz aquele provisório e deixa ele muito tempo fora da boca, ele pode contrair de um tamanho que ele não consiga mais entrar na estrutura dental. Então, essa contração volumétrica, a gente pode paralisá-la quando eu finalizei aquele provisório e eu ainda quero ficar mexendo nele, é trabalhar com ele o tempo todo. Trabalho com ele e coloco na água, ou trabalho com ele e coloco dentro da cavidade, para que a gente não tenha uma contração indesejável desse material que a gente acaba perdendo a utilização dele, tendo que fazer novamente um novo provisório, por exemplo, tá? Então, quais são os estágios da resina acrílica? Então, quando eu faço a união, a mistura do líquido ao pó, eu vou ter estágios, são 5 estágios. Eu vou ter o primeiro estágio, ou primeira fase, que é a fase arenosa. A segunda vai ser a pegajosa. Terceira já é o estágio plástico, ou fase plástica. O quarto é o borrachoide e o quinto e o último é a fase ou estágio rígido, tá? Então, vamos ver cada fase. A fase arenosa, quando a gente fala a nível molecular, é quando ainda quase não tem nenhuma interação entre o pó e o líquido. Eu acabei de fazer a mistura. Então, a nível molecular, ainda não teve nenhum tipo, ou se teve, vai ser muito pouca essa interação. A consistência dessa mistura, ela vai ter uma característica granulosa, arenosa. Quando eu faço a mistura, eu vou começar a ver que o polímero, que é o pó, vai ser envolvido pelo monômero, que é o líquido, tá? Normalmente, a gente vai ter uma cor translúcida se a gente estiver trabalhando com aquela resina que não tem cor. O aspecto que a gente vai encontrar nessa fase é um aspecto de areia molhada, igual a praia, quando vem aquela onda e ela vai embora, aquela areia que fica sem o contato direto com a água é aquele aspecto que a gente vai encontrar na fase arenosa. A segunda fase, o segundo estágio, chamado de fase pegajosa, a nível molecular, eu já tenho uma interação onde o monômero já dissolve as esferas de polímeros, né? A consistência dessa mistura, ela vai ter maior viscosidade, então não tá mais aquela característica líquida. E a manipulação, a gente vai encontrar uma característica de formação de fios. Então, não se preocupe que a gente vai ter um vídeo mais pra frente para ver todas essas fases acontecendo, tá? A fase plástica, ou terceira fase, né, é uma fase a nível molecular onde um número maior de cadeias poliméricas já entrou na solução. Então, a gente já tem a fase onde eu já consigo trabalhar com esse material para a finalidade que é desejável. Então, o monômero e o polímeros, eles já foram dissolvidos, então já teve essa interação entre eles. O aspecto que a gente vai ter nessa fase é um aspecto de massa de modelar, significa que nessa fase plástica eu já consigo dar forma para esse material.
é a fase que a gente chama de fase de trabalho, que é onde eu vou conseguir, por exemplo, confeccionar um provisório, onde eu vou conseguir confeccionar um aparelho ortodôntico, vou conseguir fazer uma placa estabilizadora. Então é nessa fase plástica que a gente vai conseguir modelar e dar a função para esse material. Normalmente, a Associação Americana, ela diz que o tempo de trabalho que a gente tem é em torno de 5 minutos. Então, o tempo que a gente consegue trabalhar nesse material é de 5 minutos. Depois a gente vai para a quarta fase, que é a fase borrachoide, que a nível molecular ela já vai ter evaporação do monômero residual. Então, vocês vão ver que o líquido ele tem um cheiro forte, né? E ali ele vai começar a evaporar. Então, por isso que é importante, eu não citei isso lá no início, mas é bom falar, que esse monômero, esse líquido, ele evapora. Então, se a gente abre esse líquido, normalmente a gente começa a mistura e deixa o recipiente do pó e do líquido aberto. O do pó não tem tanto problema. Mas o líquido, ele não deve ficar nunca aberto, só para utilizar e depois você fecha esse material, esse recipiente. Por quê? Senão ele começa a evaporação. Ou então ele pode começar uma reação e a gente vai perdendo esse líquido, tá? Então, nessa fase borrachoide é quando já tem a recuperação elástica desse material. Então, por exemplo, eu consigo fazer com que esse material, ele ainda está maleável, né? Eu consigo dobrá-lo, mas ele tem a recuperação elástica, então ele volta para a sua forma inicial. Então, se eu fiz uma forma brincando, né, com essa massa, uma placa redonda nele, eu consigo dobrá-la ao meio, mas com a recuperação elástica, ele volta ao formato de uma placa de novo. Então, nessa fase, já tem essa recuperação elástica. Já vai ter um menor escoamento, porque já teve praticamente a interação total entre o pó e o líquido. E aí, como ela já tem essa recuperação elástica, eu não consigo mais moldar. Por quê? Toda vez que eu manipular, ele vai até onde eu levei, mas ele vai voltar por causa da recuperação elástica. Então, eu não consigo mais fazer nenhuma modificação de forma nessa fase borrachoide. E a última fase é a fase rígida, o último estágio, né? Que a nível molecular, o que vai acontecer? Ainda vai ter a evaporação do monômero residual. Então, esse monômero residual, que não é aquele monômero que não conseguiu reagir, ele vai ser evaporado, porque ele é um líquido, então ele consegue ser evaporado. Ele vai ter um aspecto seco, então esse material, essa resina acrílica, ela já vai apresentar essa característica, tá? Além de já ter resistência à deformação. Então, eu não consigo mais modificar a forma desse material. Então, ele já tem uma resistência. Quando que eu vou conseguir deformar ou modificar a forma? Através da utilização de brocas ou outros materiais. Mas através da manipulação somente, eu não consigo mais deformar esse material. Ele já tem uma resistência. Então, a gente vai ver um vídeo agora de uma resina acrílica ativada quimicamente ou uma resina autopolimerizável. Esses são os materiais que a gente pode utilizar para manipular uma resina. Então, a gente consegue ver o proporcionamento desse pó e o líquido. Então, o que eu falei lá para vocês de proporcionamento de 3:1 significa que essa medida, esse medidor plástico que normalmente vem dentro do nosso material quando a gente compra, a gente vai ter 3 medidas do pó, tá? Vem escrito nesse próprio recipiente de medidor, já vem separado, vem escrito pó e líquido. Então, normalmente são 3 de pó para 1 de líquido. Então, a gente vai colocar no recipiente para manipulação e vai proporcionar agora o líquido, que é o monômero. Então, a gente vai ver que ali ele vai ter uma medida menor. Se a gente forçar um pouquinho, dá para ver que está escrito líquido ali, onde ele vai parar, tem o liq escrito. Então, a proporção é de 3:1. Então, a gente coloca esse líquido sobre o pó e vai começar a mistura, tá? Então, é aquela quase nenhuma interação do pó com o líquido. A gente vai fazer uma pequena espatulação só para ver que todo o pó e o líquido foram incorporados um ao outro e vamos aguardar um pouco. Por que na hora que a gente termina essa manipulação, ó, tá vendo como ela tá nessa fase bem líquida?
Então, ela ainda está na primeira fase, que é a fase arenosa. Se a gente olhar, ela vai ter um aspecto de areia molhada. Então, a gente fecha esse pote para quê? Para que diminua a evaporação desse material, para que tenha mais reação. Então, quando a gente começa a guardar o tempo desse material, a gente vai testando ele para ver em qual fase ele está. Então, a gente estava na fase arenosa, que era a primeira fase, e essa a gente já consegue ver aqueles fios, a formação de fio que eu comentei com vocês, que já existia na segunda fase. Fios ou teia de aranha, ele vai ter esse aspecto. Então, é uma fase que ainda eu não consigo modelar ele, mas é uma fase que tem que passar. Já a terceira fase, que é a fase plástica, que é aquela que a gente já consegue trabalhar com o material, então eu consigo tirar todo esse material do pote e eu consigo fazer o quê? Uma modelagem. E vocês conseguem ver que esse material não gruda mais na minha mão. Então, se eu faço esse processo na fase anterior, na fase 2, eu vou ter esse material grudando o tempo inteiro na minha mão. Então, não está no momento correto ainda de modelar esse material. Então, eu consigo fazer, ele não se gruda e ele vai dar o formato que eu quiser, tá? A partir do momento que ele passa para a quarta fase, que é a fase borrachoide, o que acontece? Eu consigo modelar ele, mas olha o que acontece, ele volta. Então, ele não é mais possível de modelar. O que faz é a recuperação elástica. Ele vai, mas ele volta. Ele vai, mas ele volta. Ele já tem essa recuperação. Então, na quarta fase, a gente não tem mais como modelar esse material para tal finalidade, tá? É nessa fase que vai ter a reação exotérmica, que é quando vai começar a liberar calor. Então, essa reação exotérmica, quando a gente vai estar trabalhando em boca, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é quando começa a liberar calor, liberando calor numa temperatura alta. Então, assim, quando a gente está em contato, a gente vai segurar esse material, a gente vai ver que ele fica bastante quente, uma temperatura bem elevada. Então, em boca, é importante que se a gente vê que está começando essa reação exotérmica, a gente pode jogar jatinho de ar e água para diminuir a liberação de calor, para que não tenha nenhum tipo de comprometimento aos tecidos orais e ao dente, à gengiva do paciente, tá? E aí depois a gente vai ter a última fase, que é a quinta fase, que é a fase rígida. Essa fase, a gente vai ver agora, ela não é mais possível eu fazer nada com ela. Olha lá, ela já tem uma resistência à deformação, então eu não consigo mais modificar. Então, essa fase é a fase que a gente vai precisar chegar para que a gente comece, então, as etapas de acabamento, de reparo desse material. Depois que a gente utilizar esses materiais, é sempre importante a gente saber como limpá-los, né? Então, dentro desse pote, é importante que a gente não fique raspando, porque senão a gente pode acabar arranhando esse vidro. Então, a gente enche ele de água e deixa ele quietinho por uns 30 minutos. A gente vai ver que depois desse tempo de 30 minutos, de 20 a 30 minutos, todo esse material ele vai se destacar facilmente desse pote. Então, a gente vai ver agora no vídeo como vai ser fácil essa limpeza se a gente deixar ele lá aguardando uns 20 a 30 minutos com a água. Então, a gente consegue ter o pote praticamente limpo sem precisar fazer muita força, né? Sem precisar ficar raspando esse pote. Então, eu queria agradecer também esse vídeo. Foi cedido pelo professor Carlos Raposo. É um professor de São Bernardo do Campo, onde ele cedeu esse vídeo gentilmente para que a gente pudesse utilizar na nossa aula. E por fim, eu vou apresentar agora para vocês as características da resina acrílica em relação às vantagens e desvantagens desse material. Então, as vantagens da resina acrílica são resistência à tração, fácil manuseio, baixo custo, tempo de trabalho suficiente para que a gente consiga almejar o resultado final, é estético, é passível de reembasamento. O que significa reembasamento? Se, por exemplo, eu confecciono algo com a resina acrílica e algum espaço ficou faltando material, eu consigo colocar a resina acrílica ali. Essa etapa que eu estou colocando uma nova resina na área que ficou faltando na resina anterior é chamada de reembasamento ou chamada de reparo. Então, ela é passível de reembasamento.
além de ser compatível aos tecidos de suporte. Então essas são algumas características e vantagens, né, em relação às vantagens da resina acrílica. Mas quais são as desvantagens dela também? Ela tem baixa flexibilidade, né? Esse é um material também que tem baixa resistência à deflexão. Ele tem um aumento de temperatura durante a polimerização, então a gente tem que ter bastante cuidado para que não tenha nenhum comprometimento aos tecidos orais do paciente. É um material poroso, então se a gente não finalizar com uma boa etapa de acabamento e polimento, esse material ele vai acabar aderindo à placa bacteriana e ele vai ficar com um aspecto bem deficiente em relação à sua estética. Então, para que essa porosidade ela seja a menor possível, a gente tem que seguir certinho a etapa de acabamento e polimento ao final dessa mistura, né? Quando ele finaliza aquela fase rígida. Além disso, ele tem uma contração de polimerização que é inerente ao material em torno de 7%. Então, isso é algumas das desvantagens desse material. Então, a gente finaliza aqui a aula sobre resina acrílica. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato e podem enviar um e-mail, tá bom? Obrigada e a gente se encontra outras vezes.